Fala pessoal, vou falar aqui um pouquinho para vocês, tá? Sobre PPK e RTK, tá? São métodos de posicionamento com o GNSS, tá certo? Vamos lá. Qual que é a primeira diferença aqui, olha só. Olha só, PPK, posicionamento cinemático pós-processado, ou Post-Processing Kinematic, e aqui posicionamento cinemático em tempo real. Então olha só, esse aqui pós-processado e esse daqui tempo real. O que é isso aqui? Significa que as suas coordenadas serão obtidas após o processamento, ou o resultado do pós-processamento será o que? As suas coordenadas de interesse. E aqui você determina as coordenadas do ponto de interesse em tempo real. Então, olha só, um é pós-processado e o outro em tempo real. Outro, não necessita o quê? Não necessita comunicação ou link de comunicação, tá? Comunicação com a estação de referência. Aqui necessita de comunicação com a estação de referência, tá? Então aqui a comunicação pode ser o que? Via link de rádio, via nitrip, tá? Enfim, eu preciso de comunicação com a estação de referência. Preciso de comunicar com a estação de referência. Aqui não necessita comunicação. Aqui PPK é pós-processado, tá? Vou colocar aqui, ó, PPK já traduzido, posicionamento cinemático pós-processado. E RTK, posicionamento cinemático em tempo real, tá? Posicionamento cinemático em tempo real. Opa, os dois são cinemáticos. Significa o quê? Que os receptores, pelo menos o receptor, um receptor está em movimento. E o outro, o quê? Que é dessa estação de referência, gente. Esses receptores da estação de referência, eles estão parados, tá? Então, vamos supor aqui o seguinte. É bom ressaltar aqui que ambos utilizam a fase da portadora, tá? Você pode usar um receptor de uma frequência, por exemplo. Não tem problema, mas usa a fase da portadora. Então, vamos supor aqui, ó, no PPK, eu tenho aqui, ó, um receptor de referência. Este receptor, olha só que doido, receptor base, vou colocar aqui, ó, base.
é colocado num ponto de coordenada conhecida ou num ponto de coordenada que você vai determinar, tá? Você não precisa saber a coordenada em tempo real, a coordenada da estação de referência, no momento da execução do levantamento. Por quê? Porque é pós-processado. Então, o que você pode fazer? Se você for utilizar um drone, por exemplo, você pode executar o voo. Essa aqui é a base, tá lá paradinha, num ponto de coordenada que você vai determinar posteriormente. E depois você vai descarregar os dados das estações e realizar o posicionamento relativo. Vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Você pode ficar rastreando aqui por um período maior, tá? E se fosse aqui, dá para fazer uma frequência também, mas vamos lá. Se for um receptor de dupla frequência, você pode fazer o que? Ficar lá 2 horas e pouco e utilizar o serviço do IBGE PPP. Ou então, utilizar as estações da RBMC ou da RIBAC para fazer o transporte de coordenadas para este ponto, para determinar posteriormente. Só que o que acontece? Se você tiver, como aqui a aeronave vai estar em movimento, por exemplo, é interessante que você tenha uma alta taxa de coleta aqui, por exemplo, nessa estação de referência, tá? Você pode usar, por exemplo, vamos lá, 5 segundos, 1 segundo. Só que o que acontece? Se você for utilizar as estações da RBMC, por exemplo, para fazer o pós-processamento, para determinar as coordenadas dessa estação, a estação da RBMC armazena as informações a uma taxa de 15 segundos. Então, a cada 15 segundos eu tenho as observáveis armazenadas, tá? Ou você poderia, por exemplo, utilizar como estação de referência a estação da RBMC. Mas tem que se atentar à questão do tempo de coleta. Então, se eu tiver aqui armazenando dado a cada segundo, e minha aeronave aqui está a cada segundo, significa que, olha só, para eu realizar o posicionamento relativo, porque esse aqui é o posicionamento relativo. Alguns lugares aparece o termo aqui posicionamento diferencial. Isso aqui é o posicionamento relativo, cinemático. Então o que acontece? Vamos supor que, ó, tá lá a sua aeronave, tá? E aqui, né, nas suas devidas proporções, tem lá os satélites. Eu estou rastreando aqui o sinal dos satélites, tá? E aqui a anteninha GPS aqui também, olha só, tá rastreando. Então vamos supor que está deslocando para lá, ó, né? Tem mais um satélite aqui, vou colocar mais um satélite, tá? Vou colocar aqui, ó, mais um, né? O que acontece? Essa estação aqui, ela tá armazenando os dados, vai armazenar as observáveis. E aqui também, armazena as observáveis. Tá certo? Depois, olha só, e que é outra coisa que é importante também? O que é importante aqui no drone, aqui quando você vai obter, você faz o planejamento de voo e vai determinar uma foto, é que no momento da tomada da foto, seja coletado o que? A observável, né, no momento da coleta da foto. Por quê? Para que eu tenha as coordenadas da foto no momento que eu obtive, que eu a obtive. Então, no momento que eu for obter a foto, eu coleto a observável. Então, é importante essa sincronização, tá? Câmera e no momento da exposição lá do obturador para coleta da imagem com a determinação da posição, ou no caso do PPK,
da coleta da observável, tá? No final das contas, gente, o que eu vou ter? Eu vou ter arquivo da base e o arquivo do rover. O rover é o drone, tá? Pode ser qualquer outra coisa, tá? Então, eu vou ter dois arquivos. Arquivos brutos, que você vai poder converter, por exemplo, para o formato Hynix. E aí eu determino que faço o posicionamento relativo, tá? Base, eu vou ter a base e vou ter o rover. Então o que eu vou determinar aqui, ó, que o rover seria o drone. Eu posso determinar, olha só, x, delta y, delta z, tá? Posso determinar essas componentes do vetor linha de base. Como eu conheço a coordenada desse ponto, da base, eu determino que x, y, z do rover, que posteriormente eu posso converter para latitude, longitude, altitude elipsoidal e depois eu converto para as coordenadas planas, tá? No caso eu posso colocar aqui, ó, N, E e H, ó, tá? Isso lembrando que eu usei aqui o MapGel, tá? Outra coisa, mas e se eu quisesse utilizar duas bases? Posso? Posso. Fica até mais preciso, porque você vai ter o que? Para determinar as coordenadas da posição aqui, você teria o que? Duas bases. Então é como se tivesse aqui, olha só, base 1, base 2 e aqui o rover. Então olha só, tem dois vetores chegando aqui. E aí eu posso fazer o ajustamento, aplicar o ajustamento de observações e determinar x, y, z aqui com uma maior precisão aqui, tá? Então lembrando que isso, PPK é isso, é o posicionamento cinemático pós-processado. Você determina as coordenadas posteriormente, tá certo? E aqui eu posso utilizar mais de uma estação base. Tem que se atentar aqui à taxa de coleta, das observáveis, tá? Taxa de coleta aí das observáveis. E, por exemplo, o RTK. Você vai ter que ter as coordenadas. Já você vai colocar um receptor base aqui num ponto de coordenadas conhecidas, tá? Base, olha só. Você vai ter que determinar a priori. Essas coordenadas aqui deverão ser conhecidas. Coordenadas conhecidas antes da realização do voo. Aí aqui, olha só, tem os satélites. Tá? E aqui a aeronave aqui, ó. Então tem que, ó, repare que os receptores, né? Vou colocar aqui, ó, drone, tá? Esses receptores estão coletando as informações de forma simultânea, tá? Aqui eu conheço as coordenadas, né? Você pode colocar aqui uma anteninha aqui, olha só, tá? Um link de rádio para enviar o que? As correções. Então, o receptor aqui base, ele calcula as correções. Como eu conheço as coordenadas, ele calcula as correções, tá? Ele pode ser no espaço, as correções no espaço das observáveis ou no espaço no domínio, né? No domínio das observáveis ou no domínio
das coordenadas. E utilizando um link de rádio, um link de comunicação aqui, olha só, ele envia as correções para esse receptor rover, tá? Então, olha só, o receptor base recebe as informações dos satélites, calcula a posição, compara com as coordenadas, olha só, isso no domínio das coordenadas. Compara as coordenadas calculadas com as coordenadas conhecidas e envia essas correções, calcula o erro, essa diferença, né, da diferença da coordenada calculada com a conhecida, pega essa diferença e envia link de rádio para o receptor móvel, tá certo? As observações têm que ser simultâneas, mas o mais interessante é que essas observáveis, as correções, sejam enviadas no domínio das observáveis, tá? Então, eu envio a correção em tempo real. Então, corrige aqui a posição do receptor aqui para determinação da posição com acurácia centimétrica da aeronave, tá? Então você vai ter uma trajetória onde cada ponto da determinação dessas coordenadas vai, se eu ligar esses pontos, vou ter aqui uma trajetória, tá? Então repare que essa posição é determinada em tempo real, tá? Então, vamos lá. Então, no RTK, a coordenada aqui do drone é determinada em tempo real. No PPK, a coordenada do drone é determinada, né, no caso da trajetória, posteriormente, né? Só quando eu utilizar o programa lá, baixar os arquivos, os logs, para fazer o posicionamento relativo e determinar as coordenadas. E assim determinar a trajetória. Tá certo? Então, olha só, PPK, posicionamento cinemático pós-processado. Eu não tenho as coordenadas em tempo real. RTK, posicionamento relativo em tempo real. Eu tenho o posicionamento diferencial em tempo real, tá? Eu preciso de um data link, tá? De um link aqui, olha só, de rádio, tá? Preciso comunicação. Se por um momento eu perder essa comunicação aqui, o drone deslocou e eu não vou ter essa posição, tá? Porque não vou ter essa posição com a precisão, com a acurácia centimétrica. Eu não vou ter essa acurácia, porque por algum motivo eu perdi aqui a comunicação, tá certo? E se você for trabalhar com Nitrip, o problema é que nem todos os lugares você vai ter aí um acesso interessante à internet utilizando a internet do celular, né? A gente percebe que a gente não tem um bom sinal o tempo todo. Então essa comunicação ela vai se perder facilmente. Utilizando um link aqui de rádio, pode ser que isso não ocorra com frequência, essa interrupção aqui, essa perda do sinal, da transmissão dos dados, mas pode ocorrer. E aqui eu não preciso, não tem comunicação. Essa comunicação aqui eu não tenho, é pós-processado, tá certo? Então é isso aí, pessoal, espero que tenham entendido. Um abraço, até mais.